Ei, preste atenção! As curiosidades bíblicas, com o pastor Chico Chagas. Meus amados, meus queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, eu recebo aqui e quero responder através do programa Palavra Viva a pergunta do irmão Tiago. Ele é lá do Espírito Santo e ele faz uma pergunta aqui dizendo o seguinte: pastor, me perguntaram sobre o Espírito Santo ontem, o que significa o Espírito Santo. Eu disse que eram os anjos, mas acho que disse errado. A minha esposa falou que o Espírito é aquele que intercede por nós. Glórias a Deus. Tiago, a sua esposa falou a verdade, o Espírito Santo é aquele que intercede por nós mesmo, na verdade. Mas vamos aqui a um exame mais detalhado da Palavra de Deus. Há muitos conceitos errôneos sobre a identidade do Espírito Santo. Algumas pessoas veem o Espírito Santo como uma força mística. Outros entendem o Espírito Santo como sendo um poder impessoal que Deus disponibiliza aos seguidores de Cristo. Mas o que diz a Bíblia a respeito da identidade do Espírito Santo? Colocando de forma simples, a Bíblia diz que o Espírito Santo é Deus. É uma das três pessoas da Santíssima Trindade. A Bíblia também nos diz que o Espírito Santo é uma pessoa, um ser com mente, emoções e com vontade, assim como todos nós. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e o homem também é triuno. O homem é corpo, alma e espírito. O fato do Espírito Santo ser Deus é claramente visto em muitas passagens da Bíblia. Em Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, neste verso o apóstolo Pedro confronta Ananias, porque ele tinha mentido para o Espírito Santo. E aí ele diz: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele está dizendo: mentiste a Deus, então o Espírito Santo é Deus, porque faz parte da Trindade Santa. É uma declaração clara de que mentir ao Espírito Santo é a mesma coisa que mentir a Deus. Podemos também saber que o Espírito Santo é Deus porque ele possui os atributos ou características de Deus. Por exemplo, a onipresença do Espírito Santo é vista no Salmo 139, versículos 7 e 8. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Disse Davi. Se subir aos céus, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali também estás. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10, vemos a característica de onipresença do Espírito Santo. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Aleluias. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Podemos perceber que o Espírito Santo é uma pessoa porque ele possui uma mente, emoções e vontade. O Espírito Santo pensa e sabe todas as coisas. O Espírito Santo pode entristecer-se, como está em Efésios 4, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, disse Paulo aos Efésios. O Espírito intercede por nós. Paulo disse em Romanos 8, 26 e 27, do mesmo modo também, o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que esquadrinha os corações sabe qual a intenção do Espírito, que ele, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele toma decisões de acordo com a sua vontade. Vamos ver aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 7 a 11. Diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o proveito comum. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outra a operação de milagres, a outra a profecia, a outro o dom de discernir os espíritos, a outra a variedade de línguas e a outra a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, porque opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Como Deus, o Espírito Santo pode verdadeiramente agir como o confortador e consolador que Jesus prometeu que ele seria. Está em João capítulo 14, versículo de 16 a 26. Vamos ler? E eu rogarei ao Pai, disse Jesus, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre, a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei a vós, ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis.
Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e o amarei, e me manifestarei a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: o que houve, Senhor, que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos dele morada. Aqui Jesus se referia ao Espírito Santo. Versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que estáis ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Estas coisas vos tenho falado, estando ainda convosco. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. Ainda em João, capítulo 15, versículo 26, Jesus diz: quando vier o ajudador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade, que do Pai procede, esse dará testemunho de mim. Então, meu prezado irmão, minha prezada irmã, o Espírito Santo é Deus. É a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Deus é triuno, é Pai, é Filho e é o Espírito Santo. Fica na paz, que o Senhor vos abençoe.